Olá, pessoal, a vocês, alunos da primeira série do ensino médio, revisando o nosso assunto, falando sobre o absolutismo, nosso assunto para a nossa última avaliação. Vamos falar agora o conceito sobre o que é o absolutismo, sobre o que foi o absolutismo e suas principais características gerais. Como nós vimos e já definimos sobre o absolutismo, o que nós podemos falar sobre ele, o que podemos falar mais? Então, o absolutismo foi uma forma de governo que prezava pelo poder absoluto do monarca e que surgiu para atender às demandas da nobreza feudal e da burguesia mercantil. O absolutismo foi uma forma de governo muito comum na Europa entre o século XVI até o século XIX e defendeu a teoria do poder absoluto do rei sobre toda a nação. Então, como nós definimos as características gerais? Uma muito forte e muito presente foi os estados modernos que se formaram na Europa, produtos, como já vimos, do processo de centralização política na figura do rei, que resultariam na formação de um sistema político característico da Idade Moderna, que é chamado de o absolutismo, embora com características próprias em cada país. Algumas características gerais identificam o absolutismo como uma delas é a ausência de divisão de poderes, ou seja, o rei tem o poder de administrar, de legislar, julgar e punir. Ele era o supremo legislador, administrador e juiz. Então, toda essa forma aí, dessa divisão, cabia somente para o rei. Como nós vimos, o rei tinha o poder em suas mãos de legislar, de administrar, de julgar e de punir. Ele era um legislador, um administrador e juiz. Podemos afirmar que a relação entre o Estado e os governados era marcada pelo princípio de fidelidade. Todos deviam, obediência ao rei e aos seus representantes. Assim, o rei, sobre o qual se exercia o poder absoluto, não era constituído por cidadãos, tal como entendemos hoje, mas por súditos em um estado absolutista. O crime maior nesta época era o de infidelidade, é a inconfidência ou a lesa majestade. A vontade do soberano é o princípio que, por si, justifica, as medidas tomadas pelos agentes do Estado. Então, todo o poder é centralizado para o rei. O súdito tem que ser fiel ao rei, e aos seus representantes. Aí veja só, que país desenvolveu bastante o absolutismo? Foi na França que o absolutismo atingiu seu exemplo mais bem acabado, que foi no governo de Luís XIV, que ficou apelidado, foi chamado nesta época de Rei Sol. Foi o monarca que melhor encarnou a figura de um rei absoluto. Então, quais características resumimos que está relacionada para o absolutismo? São características gerais, características importantes, que estavam na influência e no poder do rei. Então, o primeiro ato, do poder absoluto seria a centralização, foi a centralização ilimitada do poder nas mãos dos monarcas. Os monarcas tinham autonomia para inferir em assuntos religiosos, a instituição de leis e decisões executivas sob o controle do monárquico. Veja que é uma das principais características, a formação inicial do poder absoluto. O poder dos monarcas era hereditário, como nós sabemos, passava de pai para filho e assim numa linha de sucessão. O mercantilismo foi o principal sistema econômico do absolutismo. Como vimos que, se a gente fala sobre o rei Sol, o rei Luís, dizemos que ele foi o símbolo do absolutismo monárquico, de toda a história. O absolutismo define de qual forma, finalizando esse assunto, resumindo. Então, o absolutismo foi um sistema político que concentrava os poderes nas mãos do governante, ou seja, do soberano. Dessa maneira, o rei comandava as ações sobre o Estado e em várias partes da Europa, do qual esse sistema era fixo,
neste lugar. Em muitos países da Europa, era justamente dominado pelo sistema de absolutismo. Mas o que mais chamou a atenção justamente era o governo absoluto da França. Foi a centralização política das monarquias. Assim, o rei detinha o poder absoluto e todos deviam obediência e respeito ao monarca. Então, veja só como foi essa característica geral do absolutismo, né? Que poder tinha. Você vê que foi todo centrado, né? Todo poder foi centralizado na mão do rei. Então, era chamado de poder absoluto, certo? Então, a linha de influência da economia entre o absolutismo e o mercantilismo estavam junto ali. Era a forma política e a forma econômica, certo? Aí, para vocês entenderem e continuarem mais sobre esse assunto, né, desenvolvendo mais, vocês vão continuar entre a página 10 até a página 15. Veja que está bem resumido, certo? Estude mais, né? Veja as características gerais do absolutismo, o que foi essa forma de poder, né? Do supremo legislador e administrador, que é esse poder do absolutismo, certo? Até a próxima aula e bons estudos.